Olha, tudo escureceu diante de mim. Principalmente depois que ela explicou tudo em detalhes. Parecia ter um pesadelo. Eu fiquei tão mal. Na verdade, não fiquei mal, eu fiquei arrasado. Não pela coisa em si, porque isso pode acontecer com qualquer um. Mas o pior é que eu... Depois da vinheta, não perca a história completa de Gilson e Beatriz. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sou representante comercial. Naquele sábado, lembro que eu estava indo atender um cliente em Ponta Grossa, só que no meio do caminho, antes de passar ali por Campo Largo, me aconteceu uma coisa tão esquisita. De nada assim, eu comecei a sentir uma pressão, uma dor de cabeça e uma tontura. Minha vista começou a ficar turva. E antes que eu pensasse em parar o carro no acostamento, acabei saindo fora da estrada. Olha, foi tudo tão rápido. Por sorte, consegui controlar o carro e não capotei, nem entrei no meio do mato, né? E nem atravessei a pista, quer dizer, não entrei no meio do mato, mas acabei andando por um terreno bem ruim, ali do lado da rodovia. Não capotei, não sei como. Imagine. Foi muita sorte não ter acontecido um acidente grave. Na verdade, acho que foi a mão de Deus que me ajudou. Sem ele, eu acho que não ia conseguir controlar aquele carro. No que parei, um outro automóvel que vinha logo atrás de mim deu a seta e encostou também. A pessoa que estava dirigindo deve ter visto o que tinha rolado comigo ali e resolveu parar para ver se eu estava precisando de alguma coisa. Eu ainda estava ali dentro do carro, meio assustado, tentando entender o que tinha acontecido quando aquelas 3 pessoas se aproximaram. Ainda não tinha passado a tontura, pelo menos não completamente. Meus olhos ainda estavam assim meio turvos. Aquele homem se aproximou, abriu a porta, se abaixou ali diante de mim e perguntou: "Tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa?" Olhei para ele. Depois olhei para uma mulher que estava logo assim atrás dele. E depois olhei também para aquela outra mulher, um pouco mais jovem. E aos poucos eu fui voltando, me dando conta do que tinha acontecido. Lembro que saí do carro, meio zonzo. Olhei de novo para aquele homem e falei: "Puxa, não sei o que me deu, viu? De repente comecei a sentir uma tontura. Me deu uma dor aqui na nuca, sabe?" Nisso a mulher perguntou: "Não é pressão alta?" "Não sei, para ser sincero, nunca me preocupei muito com isso." Falei que além da tontura e da dor de cabeça, aquela pressão, minha vista também escureceu. E eles se entreolharam. Assim. Nisso o homem começou a olhar o carro e falou: "Acho que você está com um problema, viu? Teu pneu dianteiro esquerdo está furado. Aliás, olha só o estrago que fez na roda." Ele deu a volta no carro e logo em seguida falou: "Aliás, não foi só o esquerdo não, viu? O direito também foi pro vinagre." Olha, eu fiquei sem saber o que fazer. Até porque tinha apenas um estepe. Para completar, tudo isso aconteceu naquele período em que as estradas estavam sem pedágio. Ou seja, eu nem sei se dava para pedir ajuda. Mas é para ver como ainda tem pessoas boas no mundo. Eles moravam em Campo Largo. Ficava ali bem pertinho e aquele homem, que eu nunca tinha visto na minha vida, ofereceu ajuda. Se dispôs a me emprestar o estepe. Eu vou ali pegar meu estepe e você coloca os dois, né? Pelo menos vai dar para chegar numa borracharia ali em Campo Largo. De lá você vê o que dá para fazer. Olha, eu não sabia o que fazer para agradecer. Hoje em dia é tão difícil encontrar esse tipo de pessoa, né? Pessoas dispostas a ajudar. Ainda mais quando você é um desconhecido.
Ele, inclusive, me ajudou a trocar os 2 pneus. E antes de seguir o seu caminho, me passou seu número para eu poder ligar depois, para a gente combinar de eu entregar o step dele. Imagine. Sabe, eu fiquei assim, muito bem impressionado. Porque, repito, é difícil a gente encontrar uma pessoa que nunca viu na vida e que está disposto a ajudar num momento assim. Nem me conhecia. Fez tudo aquilo assim na base da confiança. Me despedi dele, da esposa dele, agradeci pela ajuda e depois também me despedi daquela outra moça, que logo fiquei sabendo se tratar da filha do casal. Seu nome Beatriz. E apesar da situação incômoda que eu passei, fiquei com a imagem dela no pensamento. Para resumir, acabei nem indo atender o cliente lá em Ponta Grossa. Naquelas condições, não tinha nem como. Segui até Campo Largo, procurei uma borracharia. O cara falou que ia ter um trabalhão para consertar as rodas. Não poderia mexer naquilo, pelo menos não naquele dia. E que o serviço só ficaria pronto na segunda-feira. Só que ele me emprestou uma roda para eu poder devolver o step do Marcelo. Liguei para ele na mesma hora e perguntei se ele queria marcar um lugar para eu entregar o step. E ele então passou o endereço da sua casa. Olha, a minha ideia era chegar, devolver a roda e já pegar o caminho de volta. Mas ele e a esposa fizeram questão que eu entrasse, tomasse um café. Olha, deu para ver que eram pessoas realmente fora do comum. Não é todo mundo que trata um desconhecido dessa forma. Eu, inclusive, quis dar uma compensação financeira para ele. Perguntei: Marcelo, quanto que eu te devo aí pelo empréstimo do step? Imagina, cara. Não vou cobrar nada, não. Rapaz, a gente ajuda de coração. Né, Vanessa? Aliás, a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Olha, pessoas realmente muito diferentes da média. Eu não sabia o que dizer ou fazer para agradecer. Enquanto a gente tomava o café, ficamos ali conversando, até que dali a pouco, aquela moça apareceu ali na sala. A Beatriz, filha deles. Eu sei que eu já falei isso, mas sem exagero, ela me chamou a atenção. Eu seria, sabe, um mentiroso se dissesse que não me sentia encantado por ela. Pelas tantas, escutei ela conversando com a mãe, dizendo que iria encontrar uma amiga não sei onde, pedindo dinheiro para pagar o carro do aplicativo. Nessa hora, no impulso, eu falei: você vai chamar um Uber? Não precisa, eu te levo. Toda sem graça, ela falou: não precisa se incomodar, não. Eu chamo um carro. Não, mas que incômodo. Nada. Imagine, vocês me ajudaram tanto. Não custa nada eu ajudar também. Uma mão lava a outra, é assim que a minha mãe falava. Ela ficou meio sem jeito, eu percebi, mas acabou aceitando a minha carona. Os pais não falaram nada, ficaram assim de boa. Em resumo, terminei de tomar meu café, mais uma vez agradeci, deixei meu número com eles e falei que poderiam me ligar se precisassem de algo. Entramos no carro, eu e a Beatriz. Perguntei onde que ela queria ir e ela foi me indicando. Fomos conversando o tempo todo. Pelas tantas, perguntei aquilo no impulso. É uma amiga mesmo que você está indo encontrar? Ou é algum namoradinho? Não, é uma amiga mesmo. Nem tenho namorado. É? Mas nem um paquera? Dessa vez ela só sorriu. Depois devolveu a pergunta. E você? Tem namorada? É casado? Casado eu? Capaz. Sou solteiro. Também não tem ninguém. Quer dizer, não tenho, mas tô querendo encontrar uma pessoa especial. Se você conhecer alguma, me indica, tá? Olha, apesar de eu estar dirigindo, nessa hora a gente se olhou. Assim que chegamos ao local onde ela ia ficar, nos despedimos, ela agradeceu a carona, mas antes que saísse, eu pedi: você não quer me passar teu telefone? Se a gente pode bater um papo? Claro, anota aí.
Já tínhamos trocado até aquele tradicional beijo no rosto. Mas acabamos trocando outro antes que ela abrisse a porta do carro. Foi naquele momento que me bateu uma sensação boa. Lembro que eu li uma vez, e aquilo nunca mais me saiu da cabeça, que a gente conhece as pessoas assim por acaso, e lá adiante se dá conta de que é por acaso que a gente acaba conhecendo as pessoas que mais tarde se tornam importantes na nossa vida. Então me bateu aquela sensação, sabe? Enquanto ela atravessava a rua e eu a acompanhava com o olhar. Foi inevitável ficar cheio de expectativas. Naquele mesmo instante, mandei uma mensagem para ela também ficar com o meu número gravado, né? E ela mandou resposta. Resumindo, na terça-feira, fui atender aquele cliente lá em Ponta Grossa. Antes passei na borracharia para pegar as minhas rodas e na volta, no impulso, mandei uma mensagem para Beatriz. Bia, adivinha onde que eu tô agora? Passando por Campo Largo, bem pertinho da tua casa. Foi a Ponta Grossa e tô voltando para casa. Ela respondeu em seguida. Disse que estava trabalhando, mas acabou ficando nisso. Na verdade, aos poucos, a gente começou a se comunicar. Até que, num sábado à tarde, perguntei o que ela estava fazendo. Não queria me encontrar para a gente conversar. No que ela respondeu. Pode ser, mas só se você vir a Campo Largo. Respondi no mesmo instante. Queria, naquele dia mesmo, sabe? Se ela quisesse, naquela hora mesmo. E ela retrucou. Me avisa então que a gente marca um lugar para se encontrar. Em resumo, nos encontramos na esquina da casa dela. E ela estava tão bonita. Mais linda ainda do que naquela primeira vez. O sorriso ainda mais radiante. Fomos a uma sorveteria. Tava fazendo um dia quente, assim, sabe? Um calorão. E olha, desde o começo, deu para sentir que havia interesse recíproco no ar. O modo como a gente se olhava não deixava dúvidas que estava rolando alguma coisa. E pelas tantas, eu fiz assim um elogio. Falei que ela estava muito bonita. E acrescentei que tinha pensado muito nela naqueles últimos tempos. Ela deu um sorrisinho assim e foi a deixa para que eu me aproximasse e fizesse aquilo que estava com tanta vontade há tanto tempo. Na verdade, desde que a tinha conhecido. Encostei a minha boca na sua boca e o beijinho aconteceu. Foi um beijo assim, carregado de sentimento, embora um beijo suave, que mexeu comigo por inteiro. E depois daquele beijo, deu para ver que a gente estava se entendendo mesmo. Queríamos a mesma coisa, estava muito claro para mim. Ela, inclusive, chegou a dizer que tinha adorado me conhecer. E confessou que tinha pensado muito em mim. Naquela hora, lembro que eu falei. Quer saber de uma coisa? Eu acho que não foi à toa que aconteceu aquilo comigo, viu? Lá na estrada. E ainda bem que era o carro do teu pai que estava logo atrás de mim, né? Senão a gente não teria se conhecido. Já imaginou se fosse outro cara? Que tivesse uma filha bem feinha? Não foi por acaso. Pelo menos eu acho que não. Quer dizer então que você acredita em destino? Olha, eu nunca pensei assim muito nisso, mas digamos que eu não acreditava. Mas depois que te conheci, acho que passei a acreditar. Na verdade, a gente acabou se envolvendo. Mas ainda demoramos um tempinho para contar para os seus pais. Ela que contou. Depois ela veio me falar qual tinha sido a reação deles ao saber que ela estava namorando. E justamente aquele rapaz que eles tinham acudido na estrada. Segundo ela, assim, num primeiro momento, pelo menos,
eles ficaram meio impactados, até porque não esperavam. Mas depois, sabe, demonstraram ter ficado felizes. Inclusive, pediram que ela me levasse em casa pra gente conversar sobre o assunto, né? Isso aconteceu depois de algumas semanas. Como já tinha rolado daquela primeira vez, me receberam muito bem. Quem diria que tudo terminaria desse modo? Eu quase tinha sofrido um acidente. Quase tinha, sei lá, provocado até uma tragédia. E no fim, foi justamente isso que me aproximou daquela família. E principalmente daquela princesa. No fim, começamos um namoro sério, a ponto de eu ir a Campo Largo todos os dias para vê-la, para a gente ficar junto. Só isso. Mesmo que fosse 5, 10 minutos. Quando completamos 3 meses de namoro, acabou acontecendo aquilo que já tinha acontecido naquele dia do quase acidente. Tive uma tontura, aquela dor de cabeça, aquela pressão. E dessa vez tive de sair do carro para vomitar. Quer dizer, já tinha acontecido outras vezes, depois daquele incidente na estrada, mas não sei, eu nunca dei muita bola. Nunca levei tão a sério. Sempre achei que era alguma coisa que eu tinha comido, ou então um pico de pressão. Só que chegou num ponto que começou a ser recorrente. E é claro, aí eu comecei a me preocupar. Olha, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, assim, do nada. Nos momentos em que eu menos esperava, sentia aquela dor intensa, aquela pressão na cabeça. Às vezes era na nuca, outras vezes era na parte lateral, mas sempre vinha acompanhada de outros sintomas. A visão turvava, tinha náuseas, tonturas, vontade de vomitar. Olha, às vezes eu não conseguia nem me manter em pé. Um dia, por exemplo, eu passei na casa da Beatriz para apanhá-la. A gente tinha combinado de comer uma pizza. E no que levantei do sofá, quando estávamos saindo pela porta, quase desabei no chão. Tudo começou a girar. E depois disso, deu aquela dor de cabeça que eu já conhecia. Mas tão intensa que todo mundo ali ficou preocupado. Acharam bom a gente nem sair. Ficar ali em casa mesmo. Porque vai que acontecesse de me dar alguma coisa enquanto eu estava dirigindo, por exemplo. Como naquele dia. O Marcelo, por exemplo, e a mulher dele ficaram muito preocupados não só comigo, mas com a Beatriz também, né? Naturalmente que não queriam que nada de mal acontecesse à filha deles. Me aconselharam a procurar um médico, uma coisa que eu já devia ter feito e que não tinha feito ainda. Fazer um exame, né? Alguma coisa não estava acontecendo da maneira como deveria. Meu corpo estava dando sinais. Olha, de tanto falarem, eu acabei indo ao médico. Na verdade, foi até a Beatriz que marcou a consulta para mim. Porque eu ficava adiando, deixando sempre para amanhã. No fundo, eu sinceramente, apesar de tudo, achava que não era nada. O médico me atendeu, pediu exames, depois de uns dias, saiu o resultado. Eu voltei e quando vi aquilo da sua boca, juro que eu quase caí duro no chão. Até porque, repito, eu pensei que não tivesse nada, apesar de tudo. Gilson, o teu problema é meio sério, viu? Não vou te enganar. Exige urgência no tratamento. Nossa, doutor, tá me assustando. Esse exame aqui, ó, indicou que você tem um aneurisma no cérebro. Jesus Cristo. Aneurisma? Olha, eu já vi falar nisso, mas é muito grave. Foi a primeira vez que eu fiquei preocupado de verdade. No fundo, quase caí duro no chão. Principalmente depois que ele me explicou os riscos, os perigos, o tratamento. Olha, parecia um pesadelo. Fiquei tão mal. Fiquei arrasado, na verdade. Não esperava. Nunca.
E se tivesse alguma coisa, na minha cabeça era coisa assim. E não fiquei tão arrasado por estar doente. Não pelo aneurisma em si, porque isso pode acontecer com qualquer um. Só que, puxa vida, eu achei que foi uma coisa tão injusta comigo. Porque justamente no momento em que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, estava tão feliz. Meu Deus, eu tinha encontrado aquela que na minha cabeça era minha alma gêmea. Sabe a pessoa que você espera uma vida toda? Justamente ali, aquele problema. Inclusive, correndo o risco de morrer de uma hora para outra. Olha, eu fiquei tão perturbado que não tive nem coragem de contar nada para ninguém. Nem para minha família eu contei. E muito menos para minha amada. Ou para a família dela. Na verdade, não contei. E não sei se essa hora vai chegar. Continuo guardando isso tudo só para mim já faz algum tempo. Estou aqui sofrendo sozinho. Os sintomas continuam, embora não seja sempre que se manifestem. Para Beatriz e a família, falei que o que eu tenho é apenas dor de cabeça e jaqueca. Só que num grau mais elevado, mas que não oferece risco nenhum. Menti porque, vou confessar, tenho tanto medo. Sei que no fundo, não estou enganando só os outros, estou enganando a mim mesmo, porque, de uma certa forma, estou mentindo para mim. Mas o que eu posso fazer se não tenho coragem de contar a verdade para ela? Eu não queria mentir, juro que não. Sempre detestei mentira, mas é uma situação tão especial. Tenho medo de contar, de abrir o jogo com ela. E também tenho medo de me submeter a uma cirurgia e acabar não vendo mais a luz do dia. Também não quero vê-la sofrer. Pelo contrário, prefiro poupá-la de passar por tudo isso. E também não quero correr o risco de ela me deixar quando souber que eu corro risco de vida e que não quero fazer a operação. É tanto medo, meu Deus. Mas o medo maior é de perder a menina que eu amo. Aliás, e se ela me obrigar a me tratar ou a fazer a cirurgia? Porque se eu contar, é isso que ela vai fazer. Não só ela, mas o pai dela também e a mãe. E eu mesmo sabendo que é a coisa mais certa a ser feita, o que eu faço, meu Deus? Eu tenho medo. Meu medo, juro, não é só de morrer, mas de perder os carinhos dessa menina para todo sempre. De deixar escapar essa felicidade que hoje eu sinto. Esse amor tão bonito que eu tanto procurei, com o qual eu tanto sonhei. E que apareceu na minha vida. E que eu não quero perder, meu Deus. Eu não quero perder.